fé só pode ser medida, mensurada por sua constância, por sua estabilidade. Não me vale muito hoje crer de todo o meu coração, se amanhã eu duvido com todo o meu ceticismo. O que a palavra de Deus nos mostra é que a nossa caminhada é longa, é uma corrida, é uma carreira a ser cumprida. Há necessidade de perseverança. Se eu esmoreço nas minhas convicções, eu não tenho condição de alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida e nem de cumprir cabalmente a minha chamada, ainda menos de explorar todo o meu potencial. Se eu creio, essa fé vai ser provada, essa fé vai ser lapidada, essa fé vai se desenvolver, essa fé vai evoluir. A Bíblia nos deixou diversos exemplos sobre essa questão, a resolubilidade, a decisão, o posicionamento de homens de Deus os levaram à condição de heróis da fé. Vou falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Na igreja primitiva, fundada pelos apóstolos designados por Jesus Cristo, houve um grande boom, uma grande explosão. Era uma fase onde os apóstolos precisavam viajar constantemente, porque as igrejas pipocavam por toda a região e eles tinham a necessidade de cobri-las, de ajudá-las, de lançar sobre essas igrejas os fundamentos bíblicos, os fundamentos cristãos. E na primeira viagem do apóstolo Paulo, acompanhado por Barnabé, eles passam por uma cidade chamada Listra e debaixo da unção, do poder, da autoridade que estava sobre as suas vidas, eles curam um homem coxo, diz assim, capítulo 14, verso 8 do livro de Atos. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre materno, o qual nunca tinha andado. Então ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andava. Naqueles dias, a tônica eram as discussões públicas sobre filosofia, teologia, os pensadores. Então, o que não faltava era uma proposta, era um ideal, era uma tese sendo defendida por argumentos, por exposição dos pontos e de todas as formas possíveis. A eloquência diferenciava um do outro. Se Paulo chegasse só com palavras de persuasão, com argumentos humanos, ele seria só mais um em meio à multidão. Então ele levantar um coxo, ele curar um homem, evidenciava que sobre ele havia algo sobrenatural, algo diferente. Isso nos faz entender que esse Paulo era um homem designado, ungido e enviado por Deus. Era alguém reto diante de Deus. Era alguém que, em função do poder de Deus sobre a sua vida, tinha a aprovação de Deus. Deus respaldava o ministério de Paulo. Por onde ele andava, havia sinais, havia curas, e ele acabava realizando coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus mesmo fez. Então, o que vemos na vida de Paulo é que ele era ungido, ele era enviado, Deus estava com ele, ele servia a sua geração, mais uma marca apostólica. Ele não usou os seus dons, os seus talentos para os seus benefícios próprios, ele não transformou seu ministério num business, mas ele serviu a sua geração. Ele viajava em função da necessidade das cidades de receber a palavra. Ele deixou os seus familiares, ele deixou tudo para trás para poder viver em função das necessidades dos próximos. E o que vemos aqui é que depois desse episódio, o povo extremamente idólatra o quis colocar numa condição de ídolo mesmo, de Deus. Ele é Júpiter, e tentar oferecer sacrifícios a eles. O que eles fazem é rasgar suas vestes, é rejeitar aquela idolatria, como se dissessem, eu não sou o teu mediador entre Deus e a sua vida, eu sou um instrumento de Deus para despertar a sua fé, mas eu não mereço essa sua honra, eu não quero que você tribute essa glória a mim, mas a Deus. Então ele sai do caminho como que sabendo quem ele era para Deus. A visibilidade que essa autoridade lhe conferia não foi canalizada para que seu ego pudesse se exaltar, mas ele corre, ele rejeita essas coisas. Então a humildade é mais uma marca sobre a vida desse homem. Deus estava com ele, ele dava fruto. Só que isso não o evitou de ter que enfrentar as perseguições que lhe alcançaram. Aquilo que Jesus disse lá em Mateus 5 sobre perseguição funcionou para Paulo e precisa funcionar para você. Tua fé, mais hora ou menos hora, vai ser em algum nível hostilizada. A mente exclusivamente materialista, a mente incrédula, não consegue captar, ou não consegue absorver, ou não consegue ainda entender e conceber uma experiência espiritual. Você, crendo em Cristo, vai viver uma contracultura. Agora, permanece, tenha convicção em relação às tuas escolhas,
é o que Deus espera de nós, é o que a fé exige em alguns determinados momentos. Então, quando isso acontecer, dê graças a Deus que você está no caminho certo. Paulo, depois de ter vivido o que viveu, de ter que ter rejeitado essa idolatria do povo, de um versículo para o outro, ele vem do céu ao inferno, de Deus a demônio, de bênção, de herói a monstro. Porque no verso 19 diz que alguns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. O que nós vemos? Um pequeno grupo que começa a disseminar uma ideia, que começa a disseminar uma mensagem, muda a opinião pública de uma hora para outra, e aquele homem que era herói, que era pai espiritual, que era um homem abençoado, que era um instrumento de Deus, começa a ser perseguido a nível de um apedrejamento. Eu não sei se você já levou alguma pedrada na vida, mas ele foi apedrejado. Então isso trouxe dor. E por que um homem que servia a Deus, que fazia a coisa certa, que era reto diante de Deus, teve que ser apedrejado? Porque a dor está inserida no processo de aperfeiçoamento, de crescimento e de desenvolvimento do nosso caráter, da nossa confiança em Deus. E é na hora da dor, e é na hora da crise que a tua fé precisa se mostrar estável, precisa se mostrar constante. É ali que ela mostra ser uma fé verdadeira. Paulo tinha tudo para desistir. Deus, eu fiz tudo o que o Senhor esperou, eu fiz a coisa certa e mesmo assim eu fui apedrejado, eu senti dor, eu tive prejuízo, eu tive perdas. Isso não é justo, eu não merecia algo assim. Mas, pelo contrário, o texto diz que de forma incrível e revelando um poder de reação assustador, esse homem se levanta, ele volta para a cidade onde estavam aqueles que o haviam apedrejado e que talvez tivessem dito sobre ele: esse nunca mais vai ter coragem de pregar na vida, agora ele vai botar o rabinho entre as pernas, vai sumir daqui e acabou. Com esse a gente conseguiu destruir. E o que ele prova é que a aliança dele era com Deus e não com homens, porque ele continua dando fruto. O texto vai até o verso 28, o fim do capítulo, contando só o que foram as realizações desse homem pós-apedrejamento. Então ele assimila a dor, ele entende o propósito dela, mas ele persevera, ele tem um alvo, ele tem uma meta, e ninguém, nem o inferno inteiro poderia impedi-lo de chegar a esse objetivo. Lá no final, o texto diz que ele chegou a Antioquia tendo que prestar um relatório para os seus supervisores, para aqueles que o enviaram. E interessante que se ele ficasse lamentando o apedrejamento, a perseguição, a vergonha, a humilhação, a desonra, ele não teria dado fruto algum. E o seu relatório só contaria dor, só contaria desgraça, só contaria a dificuldade encontrada. Mas pela perseverança, quando ele vai lá na frente contar o que foi sua viagem, em função de tantas realizações, aquele momento específico virou só uma frase naquele relatório. Ele viu muito mais coisas boas acontecendo do que dificuldades. E isso acontece com aqueles que não se prostram. Não importa o tamanho do golpe que te atingiu. Persevera, continua, produz, dê frutos, porque lá na frente, no relatório que você vai ter que prestar para Deus, na conta que você vai ter que dar da sua vida, as dificuldades vão ser desse tamanho aqui e os momentos de alegria, de realização, de conquista vão extrapolar e vão fazer com que o balanço final seja muito mais positivo do que negativo. É o que Deus espera de nós, só que a fé tem que ser perseverante, tem que acontecer. Usa a sua, porque Deus te deu uma porção de fé e você vai entender e sentir a diferença que ela vai trazer para o seu dia a dia.